Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do Asas Podcast. Tudo bem, Beraldo? Tudo bem, Paulinho? Tudo mais tranquilo. Uma aí. Mais uma. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, vai ser mais descontraído. A gente vai trazer alguns tópicos aí relacionados à aviação. Lembrando que essa semana teve o Dia do Aviador, né? Estamos com 2 convidados aí ilustres. Não sei se são tão ilustres não, mas estão aí. São gente boa. Gente boníssimas. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos em comemoração ao Dia do Aviador. E esperamos que o pessoal goste do formato pra gente fazer mais vezes. É isso aí. Gostaria de agradecer a presença dos amigos. Aqui na minha frente o Murilo Sardinha, aviador. Bem-vindo, Murilo. Piloto bastante experiente aí. E é um sarrista também. Murilo não, é Sardinha. Sardinha. E também o Rodolfo, vulgo Pardal, que apresentou o último podcast que foi com o Rogerinho. Cara, gente boa pra caramba. E aí, Pardal, tranquilo, mano? Tranquilo, obrigado pela oportunidade novamente. Ter que ficar cara a cara com esse cara aqui é meio difícil, né? Porque ele já começou ali, já dando aquela... Mas vamos lá. Hoje ele me aguenta. Trabalho o dia inteiro juntos, né? Afe Maria. Lembra disso, não? E aí, Paulinho, qual que é a ideia hoje? Cara, nosso time dos bastidores aí separou algumas matérias aí que estão em voga aí na aviação. Interessante. Eu vou falar um pouco aí sobre os tópicos e depois a gente entra no assunto aí pra dar uma explanada melhor, discutir um pouco sobre cada assunto. Lembrando que nós não somos autoridades, não somos os senhores do conhecimento, estamos aqui realmente para aprender entre nós e com o público também. Sem dúvida. E dá uma pitaqueira aí também, né? O Pardal adora dar um pitaco, vai ser engraçado isso aqui, cara. É o nosso Jack Sparrow. E o diretor, ele preferiu separar as notícias e entregar pra gente só 5 minutos antes de começar o podcast. Pra dar uma polêmica, né? Tá todo mundo meio apreensivo. Eu vou falar aí os tópicos. Depois eu vou dar a fonte. Na hora que a gente começar a falar do assunto, eu falo a fonte. Mas o primeiro aí é... Google? É Google, mas tem... Tô brincando, pô. Tem matérias de canais específicos. Sim. A primeira matéria aí diz que as companhias aéreas estão questionando a aviação executiva em Congonhas. Polêmico. O outro tópico fala sobre aviação... Peraí que eu tô abrindo aqui. A aviação comercial vai precisar de 585 mil novos pilotos. Notícia extremamente importante. Depois tem homem atingido por hélice de avião alugado para jantar romântico. Olha! Que virou um pesadelo, hein? Virou um pesadelo isso. Aí nós temos um jovem piloto cubano que roubou um avião antigo. Um Antonov, né? Aeronave antigo, voou baixo e foi pros States. Deu fuga do Fidel. Tem tudo, moço, hein? É. Cabeça da mulher explode em voo? O título dessa matéria é pesado. Depois a gente vai ver. Cabeça de mulher explode em voo após cirurgia estética. Ixi. Vamos ver o que tá acontecendo. Próxima. Aqui tá falando que a Boeing está prevendo entrega de 2.000 aeronaves. 2.041 aeronaves. O mercado de aviação global deve atingir 41.170 entregas até 2041. Isso, prevê Boeing. Venda avulsa de assento cria novo negócio para a aviação executiva. E por último, vai lá. E nada menos importante, um avião de 1949 está autorizado a fazer um voo entre Campinas e o interior do Paraná. Um voo único. Esse avião, a gente vai falar sobre ele. Esse avião tem uma história bem bacana. Esse avião tem pedigree. Esse tem. Essa primeira notícia que a gente vai discutir sobre companhias aéreas questionam a aviação executiva em Congonhas. É uma matéria da revista Aeromagazine. Exatamente. Okay? Quem quer começar a debater aí o assunto sobre... Companhias aéreas questionam a aviação. Foi depois do incidente com o Lear 75, né? Nosso convidado no último comandante. No tópico da matéria, diz que o problema em Congonhas no último domingo, como o Beraldo falou, reacende o debate entre companhias aéreas e aviação executiva. Foi do avião que
que saiu da pista lá. Exato. O Lear, né? Congonhas normalmente é um pouco... o pessoal faz um sensacionalismo com o aeroporto. Eu já vi repórter de televisão falar susto no ar. A aeronave arremete em Congonhas. Susto no ar. Olha lá, Ainda o bem que diretor tá bravo com arremeteu, você aí, Paulinho. né? Ainda bem que arremeteu. Começa, Sardinha. Inicialmente, boa noite a todos. Boa noite, Thiago Beraldo. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Boa noite. Para o nosso Jack Sparrow Pardal. Boa noite aos inscritos. Gostaria também de agradecer, lógico, a oportunidade e também parabenizar todos os aviadores pelo Dia do Aviador. Profissão aí maravilhosa que a gente teve um privilégio de participar e de conviver com isso. Então, parabéns a todos aí. E vamos lá que o caminho é esse. Cara, eu vou fazer um adendo aqui antes de a gente começar a falar. Pode falar. Tá escrito errado ali, aviador, Conrado. Não tinha D. Não tinha dedo, depois, caralho. Então podia colocar convidated, né? Pra colocar o aviador. Falando sério? Não tem D. Que não, coisa. O dia D não vai ser no podcast. Não. Vai ficar sem dia D o podcast. Aviator. Ele mesclou ali. Então, tá bom. Tripulation. Então, digamos, um pouco controverso, eu acredito aí, a operação da executiva no aeroporto de Congonhas, né? Talvez um lobbyzinho, né? Uma pressão das companhias para que eles Aqui deixem fala que a de Latam operar. que foi a... Tem várias matérias se vocês forem olhar aí no Google, né? Tem várias matérias, Instagram também, de lobby dessas empresas aí, de lobby assim, né? Vamos dizer, talvez seja um pouco pesado, mas um pouco de pressão, né? Em cima da executiva operar no aeroporto de Congonhas. Uhum. Devido a um incidente que nós tivemos com uma aeronave da executiva no aeroporto de Congonhas, né? A aeronave acabou derrapando e saindo da pista principal, né? Como ou a grande maioria do pessoal conhece Congonhas aqui, né? Não só às vezes por internet ou por outro tipo de canal, que a operação em Congonhas ela é um pouco dividida entre a linha, né, e a executiva. O pessoal da executiva opera na pista chamada auxiliar e as aeronaves maiores de companhia aérea, elas usam a outra pista, né, a pista principal. E o pouso dessa aeronave ocorreu na principal, né? Então eu acredito que seja um pouco controverso, porque em alguns casos ou um caso ele não justifica a grande maioria da operação, que não deixou de ser segura, né? Ali em Congonhas tem a área de reza lá foi construída na cabeceira, né? Uhum. Então eu acredito que Mas é um pouco de forçar a barra, né? isso também poderia acontecer com um avião comercial. Poderia, como já aconteceu, vários. Exato, então... E a gente não ficou sabendo porque não foi midiático. Parece que é meio pegar no pé não pra foi poder... midiático, não foi passado pra frente. Sim. Mas nós sabemos, tem vários acontecimentos, pequenos acontecimentos, certo? Aqui fala que essa preocupação com a operação de aviões de pequeno porte é uma coisa antiga, não é de agora, né? Aquela pressãozinha pra eles ficarem com a fatia do bolo só pra eles, mas aí... Aproveitar da situação e botar pressão. Eles não podem operar na auxiliar mesmo, então tecnicamente não mudaria em nada. Sim. Beraldo. Eu acho que tem que manter do jeito que tá hoje. A aviação Sem executiva dúvida. tem que ter seu espaço Sem ali no dúvida. aeroporto. E sempre foi assim, não tem que Sem dúvida. forçar a barra para que fique só as E empresas. Exato, a grande comerciais maioria da operação executiva está na auxiliar. Salvos uma operação ou outra que é feita na principal, ou pela performance da aeronave, ou pela condição do tempo. Né, mas... Ali em não Congonhas, existe nada aqui. nessa auxiliar também tem todos os equipamentos para você fazer um pouso. Tem. Tem todos Tem LS, tem. tudo Procedimento. tem procedimento. Na verdade, a pista auxiliar só conta com procedimento de não precisão. tudo. Tá. E só a principal que tem LS, correto? Correto. É por isso que, salvo algumas operações, você faz Na na principal principal. por causa do tempo ruim, de né, no condição, caso. de Isso. tempo. De condição, mas não que o tempo ruim, né? digamos Você assim, perguntou da auxiliar? Ah, desculpa. da relativo auxiliar. a É isso, né? só a principal que tem LS, que é de precisão. Isso, por isso que eu questionei. Falar, por que pousou na principal só porque tava vaga? Talvez não. Às vezes, talvez também performance da aeronave, né? Ah, sim. Pelo tamanho. Normalmente performance. Normalmente performance, mas vamos hipoteticamente dizer que o tempo em São Paulo pode ser que nem sempre esteja tão aberto assim, A né? terra da garoa. Mas você pode sim fazer um procedimento para auxiliar em condição instrumento. Sim. Acontece que quando a
a condição meteorológica é mais degradada, aí sim Tem que partimos passar pra principal. para a principal. Mas não é a maioria das vezes, e aí não seria isso que justificaria. Concordam? Justificaria se tivessem muitos incidentes, se fosse algo recorrente, né? Da minha visão de fora de não piloto, de como espectador, e assim, de ver isso daí, eu acho que é meio que pegando um pouco no pé mesmo, para poder dar aquela beliscadinha, ganhar mais ganhar espaço. um terreninho. Exato. Isso. Eu também vejo desse lado. A Associação Brasileira de Aviação Geral, né? Ela deu uma nota dizendo que a verdadeira vocação de Congonhas é servir a aviação regional e a aviação de negócios, que é necessário discutir a viabilidade de concentrar voos comerciais em um aeroporto com uma única pista apta a receber operações de linha aérea. Porque se fosse partir dessa mesma ideia, teria que acabar com o Santos Dumont. E aí ele tá falando assim, na verdade, faz muito mais sentido deixar Congonhas para os aviões menores do que enxotá-las de lá. A verdadeira vocação de Congonhas não é para grandes jatos com muitos passageiros. Há outros aeroportos no entorno de São Paulo, como Guarulhos e Viracopos. Exato. Né? Segundo a Associação Brasileira... Cara, eu acho que, então, se quer restringir, leva a aviação comercial toda para Guarulhos e deixa a aviação de negócios em Congonhas. Exato, a estrutura de Guarulhos é muito maior, né? Porque assim, você falar que não quer aeronave de pequeno porte por conta de segurança, isso daí é uma besteira. Não, é besteira. Sim. E outra, Isso aquela fatia pisar na bola, né? que existia daquele cliente corporativo, que, né, a Congonhas e Santos Dumont muito famoso por causa da ponte aérea, né? Sim. Inclusive foi em alguns anos, depois até me recordem se isso perdura, eu acredito que não, mas foi a rota aérea mais rentável do planeta. Acho que foi. Congonhas Dumont foi a rota mais rentável do planeta. E se não foi, chegou muito pertinho de estar lá. Então, como que funciona isso? Não só a aviação executiva participou dessa fatia, né? Na comercial, claro, que da fonte do dado, a ponte aérea Congonhas Santos Dumont, ela era muito maior, e o cliente corporativo, ele deixou de frequentar um pedaço, né? De fazer parte desse pedaço do bolo. E foi com certeza para onde? Para executivo. E aquela região onde é localizado o aeroporto de Congonhas, São Paulo é o centro financeiro do país, né? Então, os grandes negócios acontecem em São Paulo. O empresário precisa chegar, precisa sair, e Congonhas é extremamente viável para a operação, né? Dessas aeronaves pequeno porte, essa aviação executiva, né? Exato. Enfim, eu acho que tem que entrar num consenso aí e continuar operando os dois. Eu concordo. Né? Extremamente válido. Até porque nossa malha aérea aí, os aeroportos não estão comportando, tá tudo muito cheio, né? Viracopos hoje já tem uma operação grande, Guarulhos nem se fala, que é os próximos de nós aí. E Congonhas tem que funcionar. Ué. Uma vez numa reunião, né, da antiga nossa, primeira, falei pro chefe, chefe, o pessoal tem que focar em Viracopos lá, né, porque lá tem um mercado muito grande de interior. Vocês falam isso porque vocês são do interior, tem escala dirigida para Campinas e que é... Claro que também é por conta disso, mas... E nem existia a companhia que tá lá hoje, lembra disso? Não existia. Não existia e, claro, era... Digamos assim, por que nós vamos tirar a operação de São Paulo, né, da capital para trazer para Campinas? Não haveria nem porquê. Sim. Era a mente deles na época. E aí a própria história comprovou, né? Vocês estavam certos, cara. Vocês são visionários. A gente de vez em quando acerta alguma coisa. Um passinho ou outro, né? A nossa região, a região de Campinas, é uma região muito desenvolvida. Então, tem mercado para isso, e Paulinho, só destacando, não só ela é, como ela já tinha projetos naquela época, vamos chutar aí 2010, 2011, né? Talvez antes até, que seria a região mais promissora. Sim. Pra nós que é da região, você pega um voo aqui, você vai parar em Miami. Você pega em Miami e volta, tá dentro de casa. Sem dúvida. É uma facilidade, assim, e assim... Tem Campinas, Fort Lauderdale. Eu fiz esse voo a última vez. Pô, é uma tranquilidade sem tamanho. 35, 40 minutos. Entendeu? Aqui de Americana, por exemplo. É meia hora de carro. Meia hora de carro. Agora você tá em Guarulhos, cara.
né? Hoje um cliente saiu daqui, que trouxe um RV pra gente, e ele tava indo pra Guarulhos. Ele falou assim, vou pedir um Uber. Ele chamou o Uber lá, ficou 450 pau o Uber do cara. Por quê? Ele não conseguiu embarcar em Campinas e teve que embarcar E às vezes o horário de pico, cara, ali na Marginal, para tudo, o trânsito ali e tem isso também. Sim, então, é o que eu falo. pesadelo. E o lado norte do Rodoanel também não tá pronto, né? Não. Então o cara Não. tecnicamente, Acho que- não 100%, né? não. Ele não consegue chegar até no aeroporto pelo Rodoanel. Não. Consegue? Não. Ele consegue porque ele vai sair... Ele sai na Dutra, né? Aí ele consegue. Não, ele Tá, mas- diz ali pela Mas eu Serra da digo, Cantareira eu digo ali. desviar Não, tudo ali não, inteirinho não, pelo não, Rodoanel. não, tudo, não, você não. consegue acessar. Eu tô pensando saindo daqui. Tá, mas chega na Dutra, dá tecnicamente um pouco que na mesma. Exato. É uma rota de fuga da Marginal, né? Sim. Mas o Rodoanel na parte norte ali, Cara, é o que eu falo. Você tira todo esse fluxo de São Paulo, e justamente. você joga aqui, Você joga tudo pra trás. entendeu? Enfim. Enfim, eles têm que achar a solução aí. E Campinas é uma baita alternativa. Uma baita de uma pista, né? Diga-se. A A estrutura, estrutura. A a estrutura que ficou em estrutura Campinas ficou muito boa. é um espetáculo. Pra quem já Aquele operou pátio lá, novo. tudo ficou muito bom. Aquela, se vocês, um pessoal que é mais ligado aí, podem olhar os fingers de Campinas, todos eles têm fonte de Sim. ar-condicionado e de Todos. energia elétrica. O único problema é você pousa lá no último fim, mas dá pra caramba. Por isso que tem aquelas esteirinhas lá, né? Pra ir andando. Mas as pontes, né? Cada passo ajuda em 3, né? As pontes recentes aí do aeroporto de Campinas, elas têm fonte Sim, elétrica Todas e têm. de ar-condicionado. e Todas. sim, todas. Bacana. Acho que tá bem explorado essa notícia aí, hein? Mais Vamos pra alguma coisa próxima pra news? falar? Vamos lá. Tem Ó, mais alguma coisa aí, Pardal? Pardal é o guru, Aviação, É o famoso gancho. Tô aqui de entusiasta. o famoso gancho. por que gancho? É o cara que pesca as matérias, pesca os assuntos. É. Não, mas você tá tirando o mérito do nosso diretor ali, ó. Conrado, ó. Ninguém tá vendo a cara do Conrado aí, mas ele tá Ainda. muito bravo. Ele já fez. Foi o Pardal mesmo? Ah lá. Não, Foi né? o Conrado. Ô, Conradão. Muitos I'm sorry. Ó, a próxima notícia aqui, ó. A aviação comercial vai precisar de 585 mil novos pilotos. Deu um total de 2 milhões de contratações. A aviação comercial vai precisar de 585 mil novos pilotos em 20 anos. E devido a que isso? Expressivo. Isso é muito bom. O que a partir de quê, por exemplo? Porque a aposentadoria ficou mais curta, tem alguma coisa relacionada? Cara, na pandemia muita gente parou de voar, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Muita gente se aposentou. Aqui diz que é É o crescimento mesmo, né? pré-pandemia, né? Que a pandemia ela afetou muita coisa. E são vários fatores. Um dos fatores é a pandemia. E o fator mais legal dessa matéria é o crescimento mesmo. É o aumento da malha aérea, é o aumento na necessidade de voos. Isso é muito bacana. Pra quem tá querendo ingressar aí, é uma notícia bem legal. E essa projeção de 20 anos aí é interessante porque é algo que dá uma esperança pro cara que tá iniciando na aviação agora ter um futuro aí pela Isso. frente meio que garantido, digamos assim, Porque né? tem algumas conversas, né? Porque vai ter Piloto. aeronave não Autônoma, tripulada, tá? autônoma e tal. Não. Acho que vai demorar um pouquinho. Vai. E assim, na esteira disso, né? É o que eu falo. O piloto, ele emprega várias outras pessoas, né? É. Eles estipulam aqui que teriam que contratar em torno de 640 mil novos técnicos e 875 mil tripulantes. Então, quer dizer, É um número expressivo, né? 500 mil, quase 600 mil pilotos número expressivo. que trazem mais de 1 milhão de Isso nós estamos falando de cargos indiretos, né? Não, direto, né? Indireto você tem as empresas por trás de tudo prestadora de isso, serviços, enfim. Isso é bem legal. Pra quem tá pensando em ingressar na aviação, o mercado é promissor. Procure a Sierra Brava, Escola de Aviação. Oh, Aí sim, Essa sim. E, Mandar um jabá aqui, né, Conrado? opa! Hã? na hora. e aproveitando esse dado, é até interessante, porque, claro, pandemia, no pós-pandemia, ter um número expressivo desse daí é um fato a se refletir bastante. Porque a aviação sempre foi uma ferramenta. Agiliza, e a verdade, né? A aviação é feito para se ganhar tempo. Então hoje, o ideal é se ganhar em tempo em tudo que você for analisar na vida, você tem que ganhar tempo.
E aviação, pro cara que trabalha, pro cara que viaja, né? Imagina, você vai... Ô, Paulinho, você vai daqui pra Jericoacoara, você vai gastar quantos dias de carro? Porra, 3 dias. Entendeu? Vai daqui pra Portugal, Não vai. não vai remando, né? Vai fazer um cruzeiro Vai fazer um romântico, vai cruzeiro. aproveitar, Nossa, né? É, o cruzeiro romântico Só for o até cruzeiro você, das né? loucas. Você vai fazer. Você até consegue, mas aí a aviação é pra ganhar tempo. Então, Exatamente. um número expressivo desse aí, cara, Cortar distâncias. na formação de piloto para o crescimento da aviação global, eu acredito ser bastante significativo. A Airbus crê que o resultado possa gerar um aumento de cerca de 2 milhões de postos de trabalho nesses próximos 20 anos. É muita coisa. A aviação tá aí. Se a gente colocar aí esse número de 2 bilhões diluído em 20 anos, já é um número expressivo de 100 mil. Mais de 100 mil, quase 100 mil, né? Por ano. Então, É muita coisa. Investir em capacitação profissional na área de aviação Sim. é primordial. Para nós que estamos na aviação, É primordial. uma notícia muito Habilidades técnicas e não técnicas, né? boa. Exato. Justo. E procure Sierra Brava. Sierra Brava mesmo. Não procure a maior, procure a melhor. Sierra Brava Aviation. Sempre. Vocês não têm curso de comissaria, né? É só Não, curso de comissário não. piloto. No começo da escola nós tivemos, Tá. daí eu preferi tirar. Ok. Focar só na formação de pilotos. E saem os melhores. Modéstia à parte. Obrigado. É isso aí. Cara, legal essa notícia. Essa notícia empolga a turma. Empolga. Essa Anima, né? empolga. Vai tirar a carteira, perdão? Eu vou. Ano que vem aqui, ó. Isso aí. Ó, o cara tá Puxa aqui, ó. só a orelha, hein, meu? Ué. No ano que vem, cara. Já vou. Ano que vem tá aí, filho. Na hora que a gente sair da porta ali, já é ano que vem já, perdão. É, praticamente. Mas é ano que vem. Você não sabia? Ixi. Viu? O tempo tá passando muito rápido, né? Você tá louco. O ano acabou. Praticamente acabou. Vamos entrar em novembro. Tem eleição e Copa do Mundo, hein? Cara, Semana que vem. Que medo. não sei vocês, mas Copa do Mundo tá bem fraquinha aí, né? Ninguém... Não, até essa eleição passar, Enquanto a cara... eleição não Eu só vejo o álbum da Copa com a molecada aí pra rua. Só. passar, Não enquanto a é. Minha mãe eleição não completou passa. 3 álbuns. Caraca, bicho. Cara, Meu pai também. Eu 3. preciso ver as Meu figurinhas pai dela, também. cara. Veinha tal que tá na... É. Acho que o meu falta pouco lá. Fiquei 40 dias fora, não dei mais atenção. O João Menino. pegou todas as suas figurinhas. Não é dele, não é meu, mas eu gosto. Eu gosto de colar, de colecionar. Eu não ligo muito, É não. um meninão, né? Ah, eu gostava. Mas pra assistir jogo É, eu também gosto. de Copa, Futebolzinho. pode gosto. ser Camarões e Sérvia. Vale, né? O Não perco um. ambiente de Copa é legal. É. Vamos ver o que o Brasil vai fazer esse ano. Eu acho que leva esse ano. Oremos. Tem Alemanha esse ano de novo ou não? Não, a Alemanha não tá com essa bola toda, não. Só pra saber, só. O problema é que o futebol sul-americano não faz mais amistoso contra os europeus, né? Só na Copa. Na verdade, os europeus parece que não querem jogar É, contra Brasil, Eles Argentina. criaram datas lá É, pra fazer campeonatos entre eles e não quer saber dos Que coisa, tem sul-americanos. medo, né? Ó, próxima. Posso ler? Manda lá. Homem é atingido por hélice de avião alugado para jantar romântico e morre. A ideia dele foi um espetáculo, Um hein? homem de 21 Cara, eu anos vi essa morreu após notícia. ser A atingido ideia do pela cara, eu hélice vou dizer, de tirar o chapéu pra de um ele. avião que alugou para um jantar romântico no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Aí O nome conta do como cara foi aconteceu? golpeado 2 vezes na cabeça no Caraca. aeroporto tal, segundo o jornal local, The Macau Telegraph. Sun alugou um avião Cessna para uma jovem. Cessna, É, mas não diz o modelo. Não. Aqui, ó, na fotinha. Na matéria, não. Olha esse aqui, o que é? Um 82? É um 82, E agora, um hein? 72? Um é um 82 e um 72. ó, Tá- ao retornar para o A aeroporto, foto tá com cara de um 72, mas o não rapaz sei se é, caminhou não. em direção à parte traseira da hélice. Às vezes ignorando a matéria põe uma foto do monomotor, né? Às vezes é um... Como a gente vê em muita manchete de jornal, né? Bimotor, você tá, vai ver, é um Cherokee. É. Então, Em vez dele sair do avião e sair pra trás, Ele saiu pra ele frente. saiu Serve- pra frente. Tio, você serve- tem que cortar o motor, né, tio? Sim. É. serve Pelo de amor de Deus. conscientização os procedimentos que a gente às vezes bate nessa tecla de você seguir direitinho, arrisca o procedimento, né? Pô, embarque e desembarque com o motor funcionando.
que o Beraldo disse, já começa por aí. E outra pessoa que está utilizando, às vezes, o serviço aéreo, ela não tem a mínima noção. Não tem aquele discernimento pro lado que você pode sair. Isso acontece muito em helicóptero também, né? Sim. O cara sai pro lado de trás e acaba acertando o rotor de cauda. É. A frequência que ele gira é tão alta que você acaba que não vê. Você não vê ele. Você não vê. Então, deve ter sido o que aconteceu aí, né? Vamos lá. Procedimento correto pra desembarcar é motor cortado. Tem que cortar o motor. Né? Motor cortado. Basicamente, assim, pra acabar o assunto é esse. Cortar motor. Cortar o motor. Mas vamos supor assim, tecnicamente você não... Isso é mais pra aviação rotativa, né? Você não corta o motor, vai que você não consegue dar partida ou um reacionamento Aham. com sucesso de um heliponto. Tá. Como é que você vai fazer uma manutenção num heliponto? Sim. Né? Não tem como o pessoal subir lá com o equipamento, fazer a manutenção. Pode ser que isso aconteça em algum lugar com o avião também. Às vezes o lugar é muito de difícil acesso, tempo ruim, uma série de coisas, né? Uhum. Então, né, talvez um pouco por causa disso, mas o ideal é que qualquer operação de embarque e desembarque de passageiro seja com o motor cortado. E conscientizar que se a operação exigir que seja com o motor acionado, que a tripulação tem o que treinamento. A tripulação tem o treinamento e que frise, refrise e fale, repita, nem que você tome um xingo do cara lá. Pô, meu irmão, já ouvi que não é pra sair pela frente. Pô, legal. Melhor Infelizmente, assim. esse incidente, vamos chamar até de acidente, É acidente, né? é mais comum do que parece. É bem mais comum. Acontece bastante. A gente Teve já o caso de um RV10, né? De um empresário que foi descer com o motor acionado e na hora que ele abriu a porta da RV10, ela abre asa de gaivota, né? Então, diferente dos CIOs que você não consegue sair pra frente, ela abre pra cima, né? Então ele saiu, sentou no bordo, ele escorregou pra frente e saiu de frente com o avião. E tava acionado o motor. O piloto, ele nem viu o que aconteceu, na verdade, ele só escutou o barulho e não entendeu. Mesmo que ele tenha visto. Exato, não dá nem tempo de cortar. A hora que você corta... mesmo no magneto, não dá tempo. Não dá tempo. Exatamente. Acho que teve um caso em Anápolis também. Não dá tempo. Do proprietário da aeronave, acho que em manutenção. Teve Americana, teve em Piracicaba. Teve em vários locais. Porque às vezes a cabeça da pessoa, ela tá girando a 1 milhão por hora e ela jamais vai lembrar de... Pô, lá na frente tem uma hélice. Exato. Né? E como você disse, você não enxerga. Ela não né? enxerga. Você não enxerga. A velocidade com que a hélice tá girando, você não consegue ver. E a maioria das vezes são casos assim. É o proprietário, é o passageiro. Exato, né? levando alguém para passear. Na manutenção, na maioria das vezes, é tomado todos os cuidados de isolar a área. Eu já vi empresário, Justamente. Faz o motor acionado. Protocolo. Com o motor acionado, aquecendo o motor, descer pra fumar. E deixar Você o tá avião. ficando louco, não deixar tá o avião. calçado. Não, puxei o parking brake. Nossa. Já vi. senhora. Opa. Sério? Nossa. É grave. Tem até um vídeo famoso, né, americano, que o cara dá partida num Cirrus pro lado de fora, ou sentado na asa, aí ele pega, sai cruzando tudo e bate no hangar, é tipo coisa... Mas é assim, um vídeo tipo, verídico. Mas o cara que eu deu vou te dizer, na asa. existem mais exemplos como esse. Por exemplo, tem alguns casos de o avião tá sem bateria ou alguma coisa assim, o cara vai lá dar partida na mão e deixa Lembra o India Fox Sierra? Sozinho? sozinho. Conta esse caso aí. O caso do India Fox Sierra fui fazer um voo até com o Beraldo, no clube de Piracicaba, e nós levamos o avião até a rampa de abastecimento, né? Aí o abastecedor tava lá abastecendo enquanto eu fazia a inspeção externa, né, do avião. Só que na hora que eu comecei a fazer a inspeção externa, a gente em Piracicaba não entrava lá dentro no primeiro momento para checar se os magnetos estavam desligados. Certo. Né? Na hora que o avião chegou na rampa, a primeira coisa que o cara fez foi lá e girou. Começou a girar a hélice. Eu tava embaixo do motor nesse caso. E não é que o avião pegou? Caraca, bicho. O avião pegou. E esse cara aí, ele faleceu tem uns 2 anos, né? Ele faleceu. Mas não machucou. Não chegou a atingir a hélice. Não, eu tava embaixo do motor. Ele tomou um susto medonho, porque na hora que ele girou o hélice do avião, o avião pegou. Nossa. E o avião saiu? E o abastecedor falou pra ele, ó, avião não se mexe em hélice. Sim.
né? O abastecedor cantou a bola pra ele. Né? E lá em Piracicaba tinha uma rampa, né? A rampa necessitava de todo mundo ajudar a empurrar o avião. Né? E aí lá em cima, na hora que o avião tava posicionado, que a gente ia fazer o procedimento, né? E o cara chegou do nada, foi lá, meteu a mão na hélice e o avião pegou. Os magnetos estavam ligados. Com a mistura cortada. Isso aqui dele, com a mistura cortada. Nossa. O avião deu uns giros lá. Sim. Isso aconteceu. Então, por isso que eu te falei, Pardal, isso não aconteceu só ele aconteceu em vários lugares. Assim, óbvio que não são muitos, mas... Acontece. Eu vi uma história também, não sei a veracidade dessa história. Mesmo, saiu um curisco voando lá, não lembra? Saiu. Curisco. Eu vi do aerobueiro que o cara deu partida e foi, pulou, decolou, voou e caiu. Então... Você tá rindo, né? Você sabe dessa história. Não sei, cara. Exército, opa. Eu tô duvidando. Exército. Eu também não sei, me contaram aí. Quem contou? Esse cara aí. Eu não fui. Eu quero saber o nome da fonte, pra ver se ele é um Forrest Gump ou não. Cavaleiro do Apocalipse. Tô fora. Mas é perigoso. Realmente, acionamento de motor, cara, é uma coisa que, pra quem é da operação, acho que tem todo o cuidado. E a manutenção é a mesma coisa. A gente isola a área e... Lá no Aeroclube uma vez... Eu sou muito medroso. Acho que eu não lembro quem que é, eu sei quem é, mas não vou falar o nome, né? Porque o cara é muito competente. Mas deu uma vacilada. Ele pegou, colocou o Paulistinha de frente pro hangar, falou pro ajudante do mecânico entrar na cabine, falou, aqui, ó, mistura rica, magneto e tal. Freio, uma casquinha de motor, que pegar, você reduz pra marcha lenta, que o mecânico ia regular alguma coisa lá. Aí ele foi, contato, deu contato, acionou. No que acionou, o ajudante do mecânico assustou, encheu a mão full power. Nossa. De frente pro hangar. O avião pulou o caos, começou a girar dentro do hangar com Seneca, 210, um monte de avião em volta. Girava assim... E o cara não reduzia. Não reduzia, cristalizou. Acho que eu já ouvi essa história. E o cara daí esse amigo nosso... Não, ele pegou um carrinho de aço, de ferramenta e jogou no avião assim. Aí bateu na hélice e voou pedaço de madeira pra todo lado. Bicho. E aí parou o motor. Que loucura. Eu já ouvi essa história. Que loucura. Eu sei quem foi. É verídico. É verídico. Sim. Só pra você ver. Imagine voar um pedaço de cavaco de madeira no pescoço. Então, cara. Eu sei de uma história que o cara deu uma partida num trike também, e o trike tem uma manetinha de cruzeiro lá que é invertida do avião. Pra frente é idle e pra trás é full. Justamente. Aí o cara calçou o trike, calçou como se fosse um avião, não colocou de frente com uma parede, nada. E aí ele rapou a manete, né? Foi lá e deu partida no Rotax. Só que deu partida, pegou a pleno. E Pardal, pode perceber que às vezes os calços de avião um pouco mais leve, ele é baixinho. Sim. Exato. Pula. Ele é baixinho. Então esses aviões, mesmo que mais leve, tem um puta de um motor, tem uma puta de uma hélice. Então dá uma tração. Ele pula. E pula com facilidade. A sorte do cara é que o cara pulou o calço e teve a expertise de desligar a chave. Mas ele bateu na parede. Pois é. Não foi o que entrou batendo nos aviões? Eu sei desse que bateu na parede, que desligou a chave e bateu na parede. Não deu tempo mas conseguiu cortar. Então, só para dar mais uma elucidada, quando vocês perceberem uma aeronave com intenção de um acionamento ou o que for iniciar um procedimento de partida, pode ver que ela tem uma luz que pisca, né? Ou que roda, que é a rotate beacon, né? Então, uma luz vermelha piscante ou rodando na cauda e na barriga da aeronave indica que ela tem intenção do início de marcha. Eu vou até além. De acionamento. Os ultraleves, a maioria, não vou dizer, mas grande parte não tem. Não tem. E outra, é Só um que o cara conceito, liga... inclusive, da Flight Safety. Sim. Mesmo que você não for dar iniciar um procedimento de marcha. Mas você está dentro da aeronave. Entrou no avião. Já liga. Então, mas aí quando ela não liga... Presença a de rotate, gente a beacon, habilitada a dar partida a bordo. Isso. Pode ser o piloto, pode ser o mecânico de voo. eles ligam strobo, navegação, farol, liga qualquer luz para alertar que tem alguém lá dentro. Que tem alguém lá dentro e que talvez tenha intenção de acionamento. tem intenção de acionamento. Então vale de consciência situacional para que o povo, né, entenda. Opa, se aquela luz vermelha da barriga, né? Geralmente é barriga e cauda, né? Sim. Ou barriga e teto da fuselagem. Ela iniciou, piscar ou rodar,
a luz de bico, então tem... É que o Paulinho tava falando da manutenção, né? Nós que somos da manutenção, normalmente a gente nunca chega pela hélice, você sempre chega por trás da asa. Piloto também, acredito que você nunca chega você não sabe como tá, você não vai chegar na hélice do avião. Então fica, pra gente, claro, todo mundo pode cometer erro, mas você restringe, você diminui ali a possibilidade, a probabilidade de ter um problema, né? De ter um acidente. E principalmente quando tem muita gente em volta, né? Sim, quando tem muita gente em volta, Batata. É batata. Distração. A questão da chave que você falou do magneto, nós lá na oficina, assim, chega o avião, você vai puxar, você fala assim, põe a chave em cima do painel, fala, cara, mas tá pendurada aqui. Eu falei, não, a chave você põe sobre o painel. Por quê? Quando você põe a chave sobre o painel, excelente, a hora que eu vou buscar, eu olho, eu vejo, ó, a chave tá em cima do painel. Lógico, você também tem que olhar se não tá no contato. Pode ser outra chave. Você mas lembra na maioria das vezes... alguns Rotax antigos que o seletor de magneto era aquela... Sim. Ainda existe. Ainda tem. Não era conjugado na chave, a chave era só o start. Existe. Ainda existe. Era só o start. Era só um botão de start e chaves de chave magneto com capa guarda para proteger. Exatamente. Ainda existe. O Rotax, ele é bem mais difícil de pegar uma virada mais simples, mas não descarte a possibilidade. E eu já peguei essa chave, o avião deu pane. O cara mexe, o outro mexe, o Zé mexe, o João mexe. E a pane continua. E o cara chegar aqui, as chaves estarem invertidas, porque ela tem que estar off, com as carpas abertas, e on com as justamente para em voo você não desligar. Para em voo você não desligar. Estava ao contrário. Com as capas abertas estavam ligados os magnetos. Quer dizer, se você girar a hélice, a chance do motor pegar... A chance do motor pegar é muito grande. É grande. E falando do voo, durante o voo, se bater a mão na capa, você desliga o avião. Mais legal ainda. Mais legal ainda. Filosofias. Vamos lá. Ó, não, Thiago? Próxima notícia. Essa é política. Isso aqui é complicado, hein, meu cara? Agora vamos falar. Eu vou falar. Jovem piloto cubano rouba antigo avião Antonov, voa abaixo e foge para os Estados Unidos da América. Um sonho americano. Ele fala que modelo de Antonov é? A N2, pô. A N2? É muito fácil. É muito fácil dar partida num N2. Vai. É muito fácil dar acionar um N2. 300 bombas e puxa daqui de lá, que mais? Ou seja, ele já era piloto, esse cara, não era? Provavelmente. Cara, dá uma olhadinha na notícia. 29 anos, trabalhava na empresa cubana de serviços aéreos, com certeza. ele é piloto. Então o cara, né, tecnicamente... Ele estava escalado para realizar um voo cargueiro de Havana para Espíritos, na parte central da ilha, mas acabou desviando a rota. Com biplano de matrícula tal, ele voou baixo, rente à água, foi para evitar os radares e chegou nos Estados Unidos. Foi visto por pescadores que gravaram um vídeo. Tem um vídeo muito legal aqui, eu vi aqui. Olha que coisa. E foi na onde, nos Estados Unidos, isso? Ele pousou no aeroporto de Everglades. Ó. E foi recebido por autoridades americanas. E levado para dar explicações, né? Que coisa. Só que aí ele falou, tô fugindo do regime de Cuba. Conseguiu. E aí acho que ele pediu asilo. Esse é macho. Alguém entende de legislação aí? Como é que funciona? Ele O pediu país asilo extradita, político. como é que é? Não. Pediu asilo político, ele preenche um documento e espera o julgamento desse pedido. Aí Mas não é extraditado e depois volta não, né? Como fica aonde ele lá. espera? Nos Estados Unidos. Mas ele fica preso, ele fica... Não, ele é um cidadão que tá aguardando, ele não fica preso. Sinceramente não entendo, mas... Não, ele vai para algum abrigo. Beraldo. Responde Mas tudo aí em os liberdade, caras fica em liberdade? Porque os Como é que caras podem perder o controle do cara. E se o cara vazar, entendeu? Não Então, sei o que tá acontecendo, assim, eu tive recentemente lá, vou te falar informações que corre na população. No Texas, o Biden agora meio que abriu a fronteira, entre aspas. Então, ele tá admitindo pessoas de outras nacionalidades na fronteira. A pessoa pede asilo. Meu país, a América do Sul, a gente sabe a situação que a gente tá vivendo. Certo. Venezuela, enfim. Chega lá, eu quero asilo político. Sou um perseguido político, eu quero asilo. Ele preenche um cadastro lá e vai embora. Então, ele pode trabalhar, ele pode
Ele se vira lá no país enquanto ele aguarda aquele pedido de asilo. Justamente, alguém julgar, deferir ou indeferir. A imigração que vai... E diz que esse processo demora anos. Olha um ano, 2 anos, depende muito. Para a primeira audiência, daí passa a audiência. Não é resolvido assim de primeira. E nesse período que ele está aguardando, ele tem teoricamente uma vida normal dentro do país. Dizem os americanos que estão no Brasil, nos Estados Unidos, de forma irregular, por exemplo, o cara entrou como turista, venceu... E lá ficou. O cara que entra com o pedido de asilo, quando entra na fronteira, tem muito mais chance de regalias, vamos dizer assim, sim. do que quem fica lá ilegal. E fica ilegal depois, Porque ele não tá em situação ilegal, ele tá aguardando o julgamento do pedido de asilo. Então, diz que os países... democratas diz que são os mais... onde mais acontece. O cara chega no Texas por lá, de lá ele é enviado pra Califórnia, por exemplo. Ele procura, vamos por assim... O governo manda ele pra Califórnia. Procura fugir do modo de vida que ele tem, né? Procura alternar o mais fácil ali. Pra ele, no caso, Cuba... Exato. Tem o regime ditadura cubana. Fugir do esquema, pra ele, é muito mais viável do que... Mas, voltando ao início, fugir de Antonov, que fuga... Fugiu com classe, né? Esse aí fugiu... Porra. Vou ali de Antonov e já volto. Não é? Tô abastecendo óleo, combustível ao mesmo tempo aqui. O medo não é fugir, o medo é entrar no espaço aéreo americano e ser atingido por... É alvejado. Eu acho que ele sabia o que ele tava fazendo, eu acho que ele deve ter, assim, um pouco de sorte, Sim. né? Então, lógico, deve ter tido um pouco de sorte, porque era um avião, voa muito lento, né? Não deve ser um trecho muito desconhecido ali, aquela região pra ele. É muito próximo, né? Cuba da Flórida é muito pertinho. Não, é pertinho. E tá com um aviãozinho ali, voa abaixo, voa devagarzinho. Seguro, né? Né? Sem gerar aquele alarde. Não, ele tava tão baixo que ele foi visto por pescadores. Pescadores filmaram ele. Tava lavando rodas, né? Aquele vídeo dos pneus lavando as rodas. Você vê? Então o homem fez direitinho, ainda levou sorte. Não, e ele escolheu a pista com maestria ainda. Porque pra fugir do Internacional de Miami, tem uma pista que é Dade Kohler. Foi construída em 1970 e é uma alternativa do aeroporto de Miami. Focado na operação de jatos supersônicos que seriam construídos pela Boeing, essa pista. Que coisa. E o cara foi pra essa pista. O aeroporto abandonado, né? Então, e chegou lá... Passou-lhe a mão no Tonhão e E vazou. Rumo pros States. Tonhão é bom, hein? O Tonhão é o apelido da N2 aí, né? E ele tomou a fumada da mãe dele. A mãe dele falou que não aprova a decisão do filho. Por que você não me levou sair junto, da meu ilha? filho? Aproveitando o chavão, tem vários casos de pessoas tentando fugir de alguns regimes que eles se escondiam no trem de pouso, aquela coisa toda, né? Cara. Parece... Teve até um caso famosíssimo, o cara sobreviveu. Né? Na África acho que tem muito isso. Agora naquela... O cara sobreviveu. Quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão lá. Nossa. Que foi muito triste. Né? Você via imagens das pessoas nos trem de pouso e caindo. O pessoal que ficou na parte de cima, né? Tava aberto, a hora que foi fechar, né? Guardar o trem de pouso ali, o pessoal caindo. Pois é. Triste. A cena... Mas legal, o cara foi campeão. Conseguiu o asilo dele com maestria. Quanto será que não gastou de óleo esse Antonov aí nesse traslado? Acho que ele foi pro caminho completando. Não, mas acho que não é longe não. Ali fica perto de... Não dá uma hora, acho. Não dá uma hora de voo. Não, depende do ponto ali, não dá. Não dá uma hora. A gente brinca, mas ele anda devagarzinho, né? É bem lento, mas então... é bem perto. Se você decola fica de perto Miami, de Key West ali. Você falando de Antonov, né? O hangar 33 tem o Antonov. O Soriani comentou que não é tão... Justamente. Que ele não bebe tanto óleo, assim. Ele falou que até se admirou quando viu que o T-6 bebe mais que o Antonov. Ou é o contrário? Já não sei. Não, a gente costuma brincar com ele. Soriani. Aí ele fala, esse avião aí faz tantos litros por hora. Falei, que legal, de óleo. De óleo. Você já voou, Antonov? Já. E aí? Qual é a Cara, é experiência? bacana. Eu fiz um voo também lá com o Soriani lá em... Fez? O avião Piracicaba tinha Antonov é também. interessante. Na época, a lembra? operação dele Acho que era PQD, né? O prefixo.
Tinham dois, né? E Del... A N2. Aquele que ficou... Vou lembrar a matrícula pra você. O Antonov ficou um tempo em Americana, que mudou de dono, ficou... Ficou um tempão em Ficou aqui. Piracicaba também. É, Tinha dois, né? lá em Não é Piracicaba. esse. O Paulinho tá falando é o que ficou aqui na Isso. Serra Brava. Não, eu tô dizendo que era aquele- do Igor Bueno e do... Não, mas você voou em Piracicaba, não foi? Isso. Que ficava lá em cima nos hangares lá. Tinham dois. Não, voei o daqui. Ah, o daqui, tá. É um AN2? Era um É, AN2 aqui. Dois também. Esse avião tá, Mas lá, aquele lá voava também. tá em operação ainda, esse avião? Parece que tá no garimpo. Ouvi dizendo, não tenho certeza. Tá. Caramba. Legal, bicho. era um puta máquina, eu vi ele por dentro, painel, né, que é o que chama mais atenção da gente. O horizonte dele deve pesar 1,5 tonelada Desse e meia. tamanho, assim, o horizonte. Mas bem legal. Ó, essa aqui é pesada, hein? Cabeça de mulher explode em avião após cirurgia estética nos olhos. Influenciadora precisou estancar sangue durante todo o voo e viralizou compartilhando detalhes sobre o caso. Explodiu assim, né? Aqui ela tá com a cabeça enfaixada. A notícia é bombástica, É né? aquela manchete Não, mas foi bombástica, feio mesmo mas isso não aqui, cara. Como é que chama? explodiu. Não perdeu a cabeça, não. Como é que chama o cabeçalho da notícia? Headline. A headline é A pesada. headline é bombástica. É pra Quem chamar vê pensa mesmo. que ela perdeu literalmente a cabeça, né? E, o explode tá aí entre aspas. Aí não mas- dá, né, Conrado? Essa notícia tá no Portal Terra. Portal Terra. Portal Terra. Ixi, a gente esqueceu de falar. Eu volto depois e dou os créditos. Vamos deixar nos comentários. É. Isso. Pode ser. Tem matéria do Aeroin, que são nossos Então, parceiros aí. mas aqui tá explicando, né? Que na verdade não foi a cabeça que explodiu, né? Rompeu o ponto aí, Paulinho. O que aconteceu com a aqui, Fala aí, nosso médico de com a nossa plantão. influencer? poucos dias antes, ela tinha feito uma cirurgia pra ficar com olhos de raposa, velho. Porcodio. Vai entender, né? E tava com pontos na cabeça. Por conta da pressurização. Olhos do quê? Isso quer dizer, É, olhos de raposa. com certeza. Tem o nome em inglês aí, mas não vou falar. Hum. Quer fazer já, né, bonitão? Tipo, Fox olhinho Eyes. puxado? Não faço nem ideia, Eyes. cara. Fox Eyes. Não é. A tradução não é, Não é literal. É isso aí mesmo. É? Fox Eyes. É, Em tradução livre. É. mas o que deve ter acontecido foi ter rompido o ponto, certo? Sim. Foi ter rompido os pontos. É, então. É isso que fala aqui, né? Com a pressurização Com a da aeronave, o nosso pressurização. corpo incha, correto? Sim, e como a cirurgia foi O muito corpo incha, recente... com uma cirurgia recente, rompeu. Rompeu Existe- e deve ter sangrado. vocês que voaram na linha, existem restrições para pós-cirúrgico? Porque eu sei que o médico tem... Tem que liberar, né? O médico tem que liberar. E a companhia, ela faz algum... Como é que eu vou dizer pra Por você? exemplo, Questionamento? Ó, vai lá, Beraldo. no check-in já existe ali uma triagem, né? Onde Tá. são feitas algumas perguntas, Sim. preenche aquele formulário. E na aeronave, na hora do embarque também, antes ali do portão, eles ficam atentos e também a comissária ou o comissário de bordo, na hora do embarque na aeronave também, eles ficam, por exemplo, ela percebe que a mulher tá grávida. É. Você tá de quantos meses e Sim. tal, dependendo quantos meses pra frente precisa do atestado, né? Tá. Então aí eles fazem toda uma... Uma triagem. É. Aqui mesmo ela fala Pode falar, Sardinhão. que o médico Vou buscar liberou... uma água ali. Vai lá. I me drink some water. Quiser um pouco dessa aqui? Não. À vontade. Tem aqui também. O que eu ia dizer é o seguinte: o ideal é que toda vez que você for embarcar em uma aeronave que tem um ambiente pressurizado, é tomar os devidos cuidados. Perguntar pro teu médico. Se for gestante, o médico, a partir de um determinado tempo de gestação, o médico tem que emitir um atestado dizendo que pode viajar e depois nem com o atestado pode mais. Porque o nosso corpo, ele dilata, ele incha bastante no ambiente pressurizado, né? Então imagina, você com um ponto recente, que foi o caso da influencer, A tendência é que... ele rompeu. E poderia ser que algumas pessoas não tivessem esse problema, mas no caso dela deu. E deve ter sangrado barbaridade, porque essa região aqui, né? Você Não, mas vê nas lutas Foi de boxe. atrás da orelha. Ah, é? Atrás das orelhas. Ah, então repuxa pra cá? É, daí- Mas mesmo assim,
Essa é uma região que ela tem muito vazio, vaso, né? muito sangue acumulado. Qualquer coisinha que mexe já complica, porque é uma região, assim, sensível pra caramba do corpo humano, certo? Deve sangrar muito. Ela tava com uma touca, assim, não era? É. Ela postou vídeos no TikTok De contenção. e tal. Mas disse que tá bem. Pousou, fez consulta lá, os médicos e tal. E Coitado, não. Ué, que coisa. Judiação. óleo de raposa. Vai querer fazer? É o preço da beleza, né? É o preço da Esperar beleza. passar a viagem aí, eu faço. Vai fazer? Mas depois da viagem, né? Não correr o risco. Tá que pariu. Mas Nosso Jack Sparrow quer virar um... O que você vai colocar Virar um aí? Sparrow Fox. Ele vai fazer olhos de pardal. É um olho de cada lado da cabeça. Tá vendo? Eu só não especifiquei, olha. Igual pássaro. ligar o anti-ice aí, filho. A propaganda dele vai ser Olhos de Tandera. Nós também, ó. Barbinha já tá branca. Um de cada lado aqui, Não é não, Pardal? E começou a aparecer gelo aqui esse ano comigo, Acabou. cara. Esse ano. Tô falando pra você. ó. O meu pode também perguntar. foi esse ano de 2000. Faz 20 anos que começou. Que fazem, meu Deus, O Paulinho. meu é só cabelo, barba é pros velhos aí, ó, branca. Tem nada Papai ruim que não Noel. possa piorar. Né? É. Né? Tem outra notícia boa aí, Beraldo. Essa Qual? próxima é bem bacana também, da CNN Brasil. O mercado da aviação global deve atingir 41.170 entregas até 2041, prevê Boeing. Outra notícia positiva aí para aviação comercial. Essa notícia acaba meio que casando com aquela outra notícia que a gente falou anteriormente dos 20 anos aí, né? 2041. Da geração de postos de trabalho, né? É, tá andando junto aí, né? É, aqui ele segmenta até melhor. Esse dado, qual é a fonte, Paulinho, desse dado? Ele está na CNN Brasil. América do Norte, 9.310 entregas. Europa, 8.550. China, 8.485. América Latina, 2.240. É. Ó, deu ECAN, hein? Ecan. Stop, Ecan. Stop ECAN. Puxa Read the news. Continua, Ecan. De 2022 a 2041. São os próximos 20 anos, né? Que a gente tava falando. Deve ser aquela projeção de mercado, né? É. Que se faz pra... E corrobora fizeram com... pra 20 anos, corrobora com a notícia corrobora com aquela anterior. notícia anterior, né? Da formação de piloto. Faz sentido, né? A América do Ó, Norte. um corredor ó, vai passar de 16 mil e pouco para 24 mil até 2031. Pô, aeronave com narrow, né? Hoje a frota global de companhias aéreas são em torno de 26 mil aeronaves, né? Totais. De narrow ou total? Totais. E em 2031 a expectativa é 35 mil. Total. E em 2041, 47 outro mil. número bastante expressivo também. Bastante 47 em 41 tá quase que dobrando, né? E a gente fala 2041, parece que tá longe, né? Mas não tá não, cara. 2041 Você são tava, 19 aninhos. tava no Réveillon lá em Riviera ontem. Exatamente. Amanhã já é Natal. Amanhã é Natal. É muito rápido, né? Falar mais uma vez, enfatizar bem. Quem tem interesse de começar no setor, acho que é o momento adequado aí pra iniciar, né? O Beraldo é testemunha disso. O que a gente costuma acompanhar muito na formação do piloto é que o piloto espera aquela maré alta Exato. para ele se formar. Numa dessa, a maré já baixou e ele perdeu o timing. Exato. O melhor, digamos assim, o timing mais oportuno da formação do profissional de aviação É quando tá embaixo. justamente na maré baixa. Exato. Que na hora que a E maré quando subir, inflar, ele você está já tá pronto. Ele está Exato. totalmente pronto. Concordo totalmente com isso. Lembrando que você tem um tempo hábil para isso. Exato. Prestar as provas da ANAC. As missões práticas. Mais prova da ANAC. Mais outra missão prática. Enfim. É um processo... Moroso, né? Moroso. É a moroso. parte de, É um processo da moroso. formação em si, formação, justamente. amadurecimento, E- né,
Sim. do piloto. Proficiência, né? Moroso e oneroso também, né? Porque a gente fala do tempo, Claro. né? Tem que ver a realidade de cada piloto que está se formando, porque tem gente que demora mais tempo para se formar também por conta disso, de você não conseguir pagar aquelas É igual a aulas para faculdade, chegar. né? Igual a Exato. faculdade. Justo. E Você pode como- fazer em tempo rápido, assim, 1 ano e meio, E como a 2. faculdade, Como pode vem levar as, 5, tem- 6, nós temos 7, 10 especializações na aviação também. Sim. Né? De repente, As não especificidades, termina. né? De repente, não. Né? A grande realidade é que não termina no curso de piloto comercial. Você Não, Nunca termina, na verdade. ainda né? tem que tirar lá o inglês e cal, exatamente. Que hoje, Jet. Que o hoje- jet training. que mostra mais uma vez que é extremamente importante, porque esse grande aumento é fora do nosso continente, ainda tá na América Central, América do Norte e Europa. Exato. E sem essas especializações é Não, complicado de Não você. chega, Muito raramente. não chega. E aí a soma até 2041 são valores aqui que eu não sei nem dizer esse número, mas são 3,6 trilhões de dólares. Dá pra comprar uma barraquinha de pastel ali pra vender. Ó. Eu acho que dá pra parar de trabalhar. hoje. Dá. Não, mas ó, eu juro pra você, nessa cifra aí, mais 1,5 trilhãozinho aí, pagava tudo minhas dívidas. Porra, meu. E ela enfatiza mais uma vez, né, que os serviços continuarão se recuperando à medida que a utilização de aeronaves Aí eu pensava em parar. retorna aos níveis pré-pandemia, né? Que agora a gente ainda não chegou, não atingiu o nível de pré-pandemia. Então, vai ser uma busca gradual aí. E na verdade também é o pré-pandemia, com a pandemia muitas coisas mudaram, né? As tecnologias tiveram que se adaptar e principalmente dentro da aviação de como que eu posso dizer? Pagar Quando o todas as cara contas. voltar para Ah, mas 1,5 trilhãozinho. o pós-pandemia, Soba troco. o pós-pandemia, a tecnologia vai estar muito mais avançada, facilitando mais também a introdução dos aviões mais modernos, da aviação, conseguindo aumentar a aviação também por conta da tecnologia, entendeu? Não, a tecnologia hoje A desburocratização fundamental. de alguns processos, Sim. ele ajuda muito também. Ele O cara favoreceu conseguiu falar de bastante. desburocratização, cara. Cara, é um político, né? Repeat after me. Repeat, please. Ácido desoxirribonucleico. Nossa senhora. Piorou. Como é que é? DNA, pô. Desoxirribonucleico. É um cara. Cara, é fatal. Daqui a pouco nós falamos uns trava-língua pros meninos aqui, né? A hora que eles der uma travada, dá aquele... E aí fala assim, ó. Vamos lá. Ajeita o trava-língua dos meninos aí. Uma fruta verdolenga. Para quem desverdolengá-la, um bom desvendolengador. Ó, errei. Desverdolengador será. Arremete, falso circuito, volta. Vai de novo. E a tecnologia é uma coisa que não tem como voltar atrás mais. O que tem de tecnologia embarcada nesses aviões hoje aí, não só na questão de operação de voo em si, mas A aviação mudou muito, mudou né? demais. Mudou bastante. Não só na cabine, mas fora da cabine também, para os Sim. passageiros. Wi-Fi, TV ao vivo, stream, cara, passageiro hoje passa bem. Pra você ter uma ideia, tem inclusive meteorologia, né? Exato. Tem metade. Meteorologia, antigamente, o pessoal dava uma desculpinha lá que o aeroporto tava fechado. O pessoal, tá não. Tá fechado não. É outra coisa. Inventa outra. Inventa outra aí que essa não colou. É a tecnologia. Passa um trava-língua lá pra ela depois. O pinto pia debaixo da pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Fala aí. Esse Vamos contar, não? Pardal Sparrow, nosso famoso Jack Esse Sparrow. parda. Então, legal. Essa notícia aí veio pra corroborar com a que a gente falou anteriormente. O mercado prevê um aquecimento bem legal aí. Vamos Inclusive, correr atrás, pessoal. eu e o Thiago, nós fomos numa palestra de inteligência artificial. Eu fui também. Você foi também, né, Paulinho? Verdade. fomos nós o senhor três. estava presente. Gostei demais. E... Metaverso. Metaverso. O metaverso ainda pra mim Mas, sei. mas Acho vamos que não- supor assim, até que Pra mim ainda não... Star não é Wars, realidade. né? Mas Star a Wars na inteligência década de 60, artificial, 70. Muito legal. Tinha lá o disquinho de holograma, não tinha lá? Sim. Que eles Cara, quando que você ia imaginar? O cara que falava isso na década de 70 que você ia conseguir falar por um holograma? É. Por videoconferência. Videoconferência. Quem foi que... né? Exatamente. É que assim, Tomando... as coisas acontecem tão naturalmente que pra nós é normal. Aí quando você começa a ouvir a história a fundo, que foi o que aconteceu nessa palestra, né? Justo.
você fala, cara, olha como é moderno o negócio. Eu nem dei conta. Então, inteligência artificial, pode ver que ela vai ter uma somatóriazinha aí bem... Significativo. Nós usamos bastante essa palavra que hoje, expressiva nessa conta aí, né? Legal. Quer ler a próxima aí, Beraldo? Vamos. Ó, essa daqui é da... Não quero assinar nada. Agora, Não fala não. clicar de novo aqui que ele... Não faz propaganda. Ó. Entrou uma propaganda aqui. Auxilia ele aí, Paulinho. Os caras estão meio desesperados. Aqui não. Aqui Auxílio. O meu não entra. Dá um auxílio, essa emergencial aí pra ele. Eu vou falar, ó. Essa notícia aqui tá no Valor Econômico. Valor econômico. Entrou propaganda também. Ajuda ele aí. Venda avulsa de assento cria novo negócio para aviação executiva. É isso aí. Entrou o anúncio, mas deu tempo de ler. Meu amigo diz. Sardinha nos bastidores contou um Diz. caso relacionado a isso e eu gostaria que você Você capturou a mensagem. manda a manete pra frente. Eu acredito assim que isso pode ter ramificado da nova... do pós-pandemia, né? Da necessidade da gente também... Eu acredito a pandemia ensinou a gente também gastar diferente o dinheiro, poupar conscientemente, enfim, coisas que talvez por alguns anos a gente nem imaginaria ter acontecido. E eu me lembro de uma certa época que na Europa a Ryanair, ela fazia isso. Ela vendia um voo X para um destino X e na hora que faltava, por exemplo, 1 hora para esse voo sair ou salvaguarda algum tempo hábil antes disso acontecer, uma promoção do assento vago que sobrou na aeronave. Então, por exemplo, eles tinham um Boeing 737 lá, um 737-800. Cabia lá 186 passageiros, 190 passageiros, enfim, dependendo da configuração. Tava lá, vendeu 100 assentos. Eles levantavam lá Uma plaquinha. uma placa, um letreiro eletrônico digital, né? Promoção para o destino X. Embarque agora por 50 euros. Pô, a passagem custava 400 euros, 300 euros, mas Sim. né, você tinha a condição porque o voo já estava fechado. Para a companhia ia ser um prejuízo. Sim. Então o que eles faziam? Colocavam uma super de uma promoção Pra ocupar os assentos. para ocupar os assentos vagos de última hora. Entende? Então, às vezes essa ideia no cenário pós-pandêmico possa ter gerado um gatilho e opa, o pessoal da executiva faz isso também. É que hoje tem companhias de baixo custo que a gente fala, né? Que as passagens são, tipo assim, não pode despachar bagagem, não... Só leva bagagem de mão. Só leva bagagem de mão. Tá chato, hein, meu? Acho que a Spirit nos Estados Unidos, acho que a maioria dos voos dela é operado assim, se não me engano, alguma coisa assim. É bem... Você só levar bagagem de mão. É preços populares. Não sei se ela é toda assim. Porque se você vai procurar uma passagem Miami e Nova York, a deles é a mais barata. É como cobrir o corpo e descobrir o pé, né? Ou cobrir o pé e descobrir o resto do corpo, porque... Vestir um santo pra desvestir o outro. Exato, te ajuda num certo ponto, ou um opa, certo ajuda um grupo de perfil pessoas, de né? passageiro, mas o outro Sim. perfil, ó, Fica pra trás. dança e Pegar dança uma família bonito. que vai viajar, levar um monte de mala e tal. Mas às vezes eu pra aquele passageiro que anda lá só com a mochilinha dele ali, pra ele é um baita do negócio, mas... Precisa de um bate-volta, né? Exatamente. É o perfil, né? É isso que eu ia falar. São, às vezes, as mesmas aeronaves, mas pra perfis diferentes, né? E de onde veio essa notícia, Paulinho? Cara, é do Valor Econômico e vou te Também. falar, não consegue abrir a notícia em si, a gente não consegue abrir, porque Tem que entra uma assinar. propaganda Tem que pedindo pagar, tem para que pagar. assinar. Ah, tá. E a notícia só se retratava isso? Só fala dessa venda de assento. Isso é chato, né, cara? Não consegui abrir, pega não. e... Já que tem a propaganda... E geralmente... Deixa a propaganda 2 segundos, se o cara quiser Sim. clicar e contratar o serviço, Não, muito contrata. chato isso, cara. Pô, então não coloca a matéria, então. E só que isso aqui é falando aqui dentro do nosso país. E é da executiva, né? Da executiva. Não é da comercial. Aplicativos permitem que cliente que frete um avião ofereça lugares a interessados. Então, quer dizer, se você fretar um King, você tá sozinho. Você pode... Digamos, é pra cobrir a volta vazia. Exatamente. Seria isso? Exatamente. É o que eu tô entendendo, né, Exato. Pardal?
Exatamente. Sim, mas aí... E a volta vazia. Ela até diz aqui, evitar que aviões voltem vazios de seus destinos. Ou o famoso batendo lata. Exato. E como isso Você vai voltar batendo lata? E como isso entraria aí na questão do táxi aéreo clandestino? A grosso modo é igual frete. Mas caminhão então, de frete. Mas você vai carregado com melancia, vai voltar? Não dá pra voltar ali. Para no posto ali, vê se arruma outra coisinha. Se tem um fretinho ali pra você ajeita. Pelo menos paga o óleo. Então, mas isso, claro, legalmente feito, né? Não entraria como um táxi aéreo clandestino, que é o que... Justamente. Que acontece, falar, vai voltar justamente, com o avião vazio. Na aviação executiva que a gente diz, mas... Pelo que fala ali, existe um aplicativo... Prestador de serviço... Que oferta essas vagas. Digamos assim, homologado para tal serviço. Exatamente. Sim. Homologado para tal serviço. É uma alternativa, né? E eu gostaria de ver esse aplicativo aí depois, hein? Interessante. Pois é. Vai que, né? O duro é que a notícia é interessante, mas a gente não consegue acessar a fundo ela. A gente descobre. Por outras fontes. Mas no Brasil tem aplicativo de venda de assento. Assim. Tem? De executiva? Tem. Tem mesmo? Eu não sabia. Eu também não. Eu não sabia. Ó. Já que eu não sei se pode falar o nome, né? Mas, Mestre Tiago Beraldo. Não, acho que não. Colocando luz nos nossos túneis. O Beraldo é um... fuçado. É um cabra assim... Bater continência, não, Paulinho? Que nada. Só fico só escutando aqui. Retaguarda. Cara, e assim, desde já vou dizer, tendo alguma dúvida, algum comentário sobre esses assuntos, deixa nos comentários, a gente vai discutindo, vai debatendo. A gente tá aqui para aprender realmente, conhecer um pouco mais a fundo a cada assunto que é trazido à tona aí. Não somos os donos da verdade. Muito. Mas queremos aprender. Isso aí. Eu vim pra aprender. Conta um caos aí, Sardinha. About you. About me? Yeah. Mais tarde. Cadê o resto das notícias aí, Paulinho? Tem mais uma. The last one. Tem mais uma. E essa notícia é legal, cara. Isso aqui... avião de 1949 está autorizado a fazer um voo único entre Campinas e o interior do Paraná. É um Albatroz? É da Aeroin. A Aeroin que tá trazendo essa informação. Opa, um abraço para os nossos amigos da Aeroin. Um abraço aí, Murilo, pessoal da Aeroin que tá fazendo um trabalho aí muito legal, trazendo notícias relevantes da aviação. Às vezes tem polêmica, mas é bom. Mas a polêmica é uma coisa relevante. Com certeza. Né? A polêmica, ela traz muitas coisas boas. Briga, discórdia, desunião. Tô brincando. No começo... E que nave que é essa aí? No começo do mês de setembro, a Aeroin antecipou com exclusividade a informação de que a equipe da empresa de táxi aéreo Sul solicitou aprovação excepcional para que um clássico avião Grumman HU-16 Albatroz de matrícula tal, Zulu Alfa Tango, voltasse aos céus brasileiros. A novidade é que o pedido foi aprovado pela ANAC. Muito bom. A aeronave tem uma longa história, foi produzida em 49, começou sua carreira na Força Aérea dos Estados Unidos, tendo depois voado na Força Aérea Brasileira, antes de passar à mão de proprietários privados. Atualmente pertence a Eloy, sócio da Sul. Aí, meu amigo. Ela ficou muito tempo parada em Campinas, e ele é o proprietário da aeronave. Tem um fato curioso sobre essa aeronave que eu já conheço. Tem pedigree. Do filme, né? Mercenário. Tem pedigree. Essa aeronave foi a que fez as filmagens do filme Mercenário. Eles pintaram ela toda de preto, né? Foi filmado em Angra. Foi filmado em Angra. Stallone, aquele pessoal todo. E após isso ela voltou. Acho que foi do Carlos Zeda esse avião, se não me engano. Né? Eu acho que foi sim. Nessa época era do Edo, isso. E assim, é uma aeronave clássica, muito clássica, né? Esse avião, o histórico dele, ele começou a voar na Força Aérea Americana. E depois foi passando de mão em mão aí até chegar aqui. E agora é do Eloy da Sul. Então ele pediu esse translado e o motivo desse avião não estar voando, segundo a matéria, é que não tinha pilotos habilitados para fazer o voo. Exato, no Brasil não tinha um piloto habilitado, tiveram que trazer um americano para agora poder parece que veio dar um duplo ou voar, alguma coisa assim. Tem uma curiosidade desse avião aí, eu conheço só um pouquinho, né? E essa é uma que pegou.
que ele tem 2 motores, ele é bimotor. Só que na época da guerra ele carregava um terceiro motor dentro da aeronave, para se tivesse um problema do motor, eles retiravam aquele motor com problema e substituíam por esse motor que estava a bordo. Então eles tinham 3 motores, 2 em funcionamento e um para fazer o step, né? E um para fazer o step. Eu ouvi falar isso também. Eu não sabia dessa não, Pardal. Interessante. Sabia dessa não. Então o cara já levava ali o Já levava o motor reserva. motor backup. Motor backup. Facinho de trocar, né? Imagina, o tamanho deve daquilo. Não dá problema nenhum trocar isso. Cara, eu sou entusiasta de coisa de guerra, né? Meu, eu fico olhando aquelas aeronaves e pensando, esses caras tem que reverenciá-los todos os dias, velho, porque o trabalho, tanto do piloto quanto do pessoal de operação para manter aquelas máquinas voando, eu fui para Oshkosh esse ano, você vai no setor das aeronaves de guerra, Warbirds, cara, é fantástico. Fala, pô, esse motor radial eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar. Ele é em linha, né? São cilindros na frente e cilindros atrás de um motor só. E tem uma biela mestra. Um motor tipo um atrás do outro, assim, né? Cara, uma coisa disseminação de cultura aeronáutica, né? Que fantástico. Felizmente no Brasil é bem pobre. Tem muita gente que batalha e vai e faz isso acontecer. A gente tem que tirar o chapéu pra eles, mas igual os americanos, eles mantêm essa memória viva. Eles são... Se você vê o respeito, por esse pessoal, sabe? Exato. Tipo, tem uma palestra lá de um cara falando dos voos dele, um determinado avião, um B-17 lá. O cara para todo mundo e escuta o senhor contar a história e aí você vai visitar as aeronaves e vê, é fantástico. Eles têm um apreço, né? Um apreço. Um respeito, né? Toda uma carga emocional envolvida. Sim. Expor uma aeronave dessa... Você pode ver que não é só o avião que tá lá. Não é só a peça. Tem uma história, toda né? a história. Uma história. Exato. Tem um contexto, tem uma história, tem um relato. Exato. Onde ele participou, onde ele estava, como foi. Tá lá o tiro na asa, né? Mostrando. Inclusive, até, Paulinho, aproveitando esse gancho, saiu aí nos principais grupos aí de aviação do WhatsApp, aquele bombardeiro que o caça alemão... Eu vi essa semana. Você viu essa história, cara? O caça alemão, o Messerschmitt, ele encostou do lado desse caça e os caras estavam todo arrebentado, o bombardeiro. A fuselagem tava toda aberta e enxergava dentro, todo detonado, né? Dava pra enxergar dentro. E voando. Sim. 4 não sabia motores. se Deus que jeito, mas... 3 com fumaça. Que é o B-29? Eu não lembro que bombardeiro que você lembra que bombardeiro que era? Lembro, não. Eu não vou te lembrar, cara, mas aqueles bombardeiros são fantásticos. Quadrimotor ali. Era um quadrimotor, não vou me lembrar qual é o modelo, mas depois aí se a gente até dá uma olhada aí, dá pra ver que modelo que é. E o caça alemão encosta do lado, né? E não ataca. Na verdade, ele chega por trás primeiro, né? Ele mira, quando ele vê que o avião tava todo danado, que os caras estavam... Trazendo na unha. Estavam suando sangue do corpo lá pra poder manter o avião em voo. O avião todo detonado. Ele sai da linha de ataque, fica na põe ala o Messerschmitt na ala, vê, acho que se não me engano tinha uma animação. Isso é uma animação, né? Computadorizada. Tinha a história, tem o relato, né? A história, depois tem uma animação computadorizada disso. Se não me engano, houve uma continência lá e o piloto do Messerschmitt... Na verdade, ele vai passar, tem não sei como chama, os bombardeiros no chão ali, né? Que eles avistam essa aeronave que tá toda avariada, que é da... Que são dos inimigos, né? E como esse outro avião tá na ala deles, eles entenderam, opa, peraí, ele tá acompanhando, tá escoltando eles, não vamos atirar. Aí ele passa desse ponto que ele poderia ser executado, e aí sim ele faz isso daí, né? Ele sai e deixa os caras irem embora. E aí depois no final, como que é no final lá que eles se encontram... Justamente, tem toda uma história sobre isso. Os pilotos se encontram no final. O final do vídeo é real, né? Mostra eles não sei se é... Super interessante. Estão premiando, alguma coisa assim, né? Um evento, e eles se cumprimentam lá no final, tal. Justamente. Que um salvou a vida do outro ali. Bacana, bem bacana. Pois eu procuro aqui, direitinho, mas deixa o link. Eu acho que esse aqui é um caso de sentimento. Era sobre isso aqui, né, Pardal? Eu acho que é um bombardeiro, o Messerschmitt. Sim. Ele intercepta aqui. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Rapidinho aqui, vamos ver se eu consigo achar o link pra vocês, que é
Um caso de sentimento elevado, olha isso. Uma das histórias mais tocantes sobre o sentimento humano. Olha isso, o fato ocorreu dia 20 de dezembro de 43, um B-17. Comandado pelo segundo-tenente Charles Brown, ter concluído com êxito a missão de bombardeio sobre Bremen, na Alemanha, Segunda Guerra Mundial, o bombardeiro que tinha pintado a fuselagem, um nome aqui, que seria Velho Bar, em inglês, o piloto da Luftwaffe, que era Franz Stigler. Avariado, em vez por razões humanitárias, resolveu deixar a tripulação voltar ao campo de pouso seguro. Foi a primeira tripulação objetivo bombardear uma fábrica de avião, iniciou a corrida de bombardeio a 10 minutos, estava a 27 mil pés, tem a história detalhada aqui, deixa eu ver mais pro finalzinho, ó. Olha lá, perdeu o profundor esquerdo. Os armamentos defensivos dorsais, que eram 3 metralhadoras, estavam todos feridos. Olha lá, foi avistado pelo alemão, que era o Stigler, estava no Messerschmitt, o 109, né? Olha lá. Logo decolou, alcançou o avião de Brown, pode ver pela fuselagem totalmente destruída e a tripulação ferida e incapacitada. Para sua surpresa, o piloto americano não atirou no bombardeiro. O Stigler, né? O alemão não atirou no bombardeiro avariado. Anos mais tarde, Stigler disse ter se lembrado naquele momento das palavras de um de seus comandantes, Gustav Hodel. Estava no 27º Grupo de Aviação de Caça da África do Sul. Vocês são, antes de tudo, primeiro e últimos pilotos de caça. Caramba. Então procurem aí, pessoal, que é um relato de arrepiar. É de arrepiar. Chama Um Caso de Sentimento Elevado. Podem buscar aí, que vocês vão ver a matéria na íntegra, que é interessantésimo de se ler. E no finalzinho da matéria tem animação de computador, que é de arrepiar. E na própria animação, só um detalhe, né? Que você vê que a expressão, você chegou a ver? A expressão. Tem a expressão daquele, tipo assim, ele tá olhando, tá ali, ele vai me derrubar, só que ele não derruba. Então fica aquela cena de troca de olhares ali, um negócio bem, tipo, assim... É o fim. Não, mas peraí, não exato, é. Como é que é? Então, bem legal, bem legal. O que o instrutor aí da Luftwaffe, no caso, disse pros alemães também é de arrepiar. Isso aí é legal. Fato a se saber por causa de disseminação de cultura aeronáutica. Sim. Ó, tem uma notícia interessante aqui. Luzes aparecem no céu de Santa Catarina e pilotos ficam intrigados durante o voo. Essa eu não vi, hein? Isso foi sábado. O episódio ocorreu na noite de sábado, dia 22, e foi relatado por equipes de um avião comercial com destino a Porto Alegre. Barbaridade. Tu te animas? Mas apesar de parecer com a iluminação de uma aeronave, não tinha nada no radar, né? Equipes do aeroporto afirmam que não havia nenhum outro avião na região no momento. Que coisa. O caso foi registrado pela central de controle do aeroporto por volta da noite, não falo o horário aqui, na noite de sábado. O voo 4517. E tem mais detalhes aí, Paulinho? Não, só fala isso. No áudio divulgado pelo aeroporto, nos primeiros 40 segundos eles relatam que a iluminação era semelhante ao farol de uma aeronave que sobrevoava fazendo um 360. Não existe um padrão. Parece um movimento aleatório, diz um dos membros da equipe, a central de controle. Depois de 13 minutos e 22 segundos do vídeo, que você confere a seguir, tem o vídeo, o piloto volta a se comunicar alegando que a luz aparece, some várias vezes. Aí uma mulher questiona-se, a iluminação continua e pede para que a equipe entre em contato com a defesa aérea para relatar a situação. Porém, não há resposta. Por fim, 26 minutos após... 26 minutos, 2 segundos do vídeo, os pilotos retornam dizendo que a impressão era de que a luz vinha de uma aeronave que fazia um movimento de esfera no ar. Toda vez que a gente mudava a posição, a gente avistava o farol, que se mantinha em uma posição lateralizada, diz um dos pilotos no áudio divulgado. Já a mulher reforça que, segundo o radar, o avião da companhia era o único que sobrevoava o local naquele momento. OVNI de plástico. Em nota... Cara, pode ser um monte de coisa. Uma vez lembra aquela chegada que vinha... Eu não sei nem se tem esse fixo mais. Acho que não tem grade. Lembra que chegava... Não, acho que não deve ter mais. Sob Piracicaba, né? Isso. Não deve ter aí mais. A terminal congestionada, todo mundo em espera de noite. E aí eu vi uma luz bem forte assim, ó. Mas parecia que ia bater, sabe? Me gelou o corpo assim, ó. Gelei.
aquela sensação, sabe? De caramba. Aí a luz virou pra lá, tal, era uma aeronave fazendo espera muito longe, assim, ó. Só que o clarão do farol, Uma assim... potência muito forte do farol. Quer dizer, eu acho que era uma aeronave fazendo espera, mas... Às vezes acontece uns negócios Não eram os desses. marcianos Às fazendo vezes, isso? não. às vezes já era alguma Não. coisa aí que... Isso você sabe que há muito tempo eles vêm domesticando a gente a respeito de OVNIs, na Ih, verdade. começou. Mas é verdade, cara. Lá vem. Eu acho que... Não, eu respeito. Eu respeito Mas essa eu- loucura. Domesticando quem? Mas eu acho que é muita hipocrisia a gente achar que só nós existimos no planeta, É. entendeu? Não. Eu vou entrar em planeta. outro, eu vou entrar em outro... No planeta não, desculpa, no universo. E ele tá vindo aqui fazer o quê? Não, ele não quer... Olha lá, já fez um barulhinho do OVNI. Aí você... Um fundo musical fica assim, ó. Mas que existe, na verdade. Quem falou que existe? Existe. Quem falou que Olha lá. existe? Prova. A própria NASA tá introduzindo aos poucos os vídeos, tá divulgando os vídeos, mostrando Rapaz. exatamente pra população ir se acostumando e não tomar aquele baque. Rapaz, você para Existe, com cara, conversa existe. fiada, Eu tenho certeza que existe. Você acho que é meio de outro planeta mesmo. Cara, não tem por que não existir. O que faz a gente não acreditar é o medo. Medo do quê? Exato, medo do desconhecido. Medo do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Por isso a gente prefere Para. achar que não existe Bicho. por conta do medo. Olha lá, ó. Para, Vocês estão vendo? Mostra a carinha dele de medo Para ali, ó. de conversinha, cara. Não, pode eu ser que acredito. exista Você mesmo. falar de medo. De O OVNI. cara não fica sozinho em casa. Não, esse Pode acreditar. esse é meu cunhado, esse é mentira. É Aí, Lecão, é você que não você fica no falar, apartamento, não, viu? pode ser que exista. Agora você falar, não, existe. E é certeza. Então. Tá bom, eu acho que existe, pronto. Ah, tá bom. Aí já melhorou. Eu não Você acha consigo que existe, Sardinha? eu provar. O que você acha, Sardinha? Existem muitos documentos na internet. Lembra nosso antigo chefe? Baseado, eu ia chegar nesse ponto agora. Baseado em gente de envergadura moral altíssima que afirma ter visto, ter Vou dar uma drenada, já interceptado, volto. Avistamento. inclusive avistamento com interceptação. Não foi, ele não só viu, ele Aí você interceptou. queria aí, ó, tá aí, ó. Mas, assim, o material disponível para consulta é escasso, é pouco. Mas eu acredito muito na pessoa que fez esse relato. Tá. Uma pessoa de, como eu disse há pouco, a envergadura moral do cara é muito alta. É uma pessoa muito íntegra para simplesmente inventar uma historinha para boi dormir. História dessa. Se queimar numa... Se queimar por causa, digamos assim, de um assunto dessa esfera. Inclusive, houve a interceptação do objeto. Foi na década de 80 ainda. E ele afirma de pé junto, Que é. pelo bom carioca que esta merda existe. Fiz um traslado com ele de Bandeirante. Isso foi no Brasil. Foi no Brasil. Eu fiz um traslado com essa pessoa de Bandeirante em 2009, se não me engano. E ele me contou daqui de São Paulo até Alta Floresta, que a gente ia pra Manaus. Aham. De Alta Floresta pra Manaus, ele foi me contando detalhes e detalhes e detalhes desse voo. E é totalmente confidencial. Você não tem, digamos assim, embasamento pra confrontar o que ele te disse. Mas segundo as informações que ele deu, Paulinho, a Força Aérea tem Sim, ciência. ele era da Força Aérea, ele era piloto ok. militar. Ok. Ele era piloto militar, ele interceptou com F5. Vamos... Você tô com Cessna 170, né? Mas tinha o Afterburner, não sei. Tá, tudo bem. É a mesma coisa que eu Kit de chegar aqui, velocidade. Paulinho, um baita de um profissional de aviônica. Ele me disse que uma aviônica que ele vai instalar vai fazer vamos supor assim, um negócio inimaginável. Vai conversar com a estação internacional lá no espaço. Entendeu? Eu sou obrigado a acreditar porque é um profissional de um gabarito muito alto. Isso que eu tô te dizendo, eu ouvi dele. Não foi assim, algo que eu tô inventando. Não, eu estava no dia que ele me disse tudo isso. Então eu confio muito nisso que ele disse. É controverso, o assunto é controverso, mas se você ouvir a história do cara, É de arrepiar, né? arrepia, meu amigo. Você ouviu a história também? Sim. Já contei essa E história. você cara. acredita? Não acredito.
O que você precisa pra acreditar? É, lá. Cara, Deixa assim, o cara não acreditar, cara, não tem pode problema. ter que tenha. Tem, claro. Cara, eu acho que assim, ó, a galáxia Mas é eu- gigante. Pode existir. Sim. Mas eu não afirmo com essa veemência, tudo, nossa, existe porque tem, porque, cara, pode Só existir. porque você nunca viu. Você já viu Deus? Cara, Não, mas eu sinto Deus. Exatamente. ET eu não sinto, Por isso que eu acredito. entendeu? Então, Mas um papo é e polêmico. assim, Dá pra ficar as 3 madrugadas aqui seguidas, não dá não? eu acho que não. E o ser humano nenhum tem condições De afirmar. de ter uma de ver Deus, cara. Não tem como. A gente não tem envergadura moral pra isso. Não, sim, eu concordo. Só a luz dele já ia Ofuscar derreter tudo, tudo. né? Eu concordo com você, eu acredito muito. Não use o nome de Deus em vão. Não, tô dizendo que assim, eu concordo com você da questão de você sentir, de você não ver. Eu sou muito religioso também, mas a questão do ET aí, dos OVNIs... Cara do Beira. Eu acho que esse cara veio de outro planeta pra Mas, afirmar cara, com tanta veemência assim, cara. Ué, você sabe se nós somos desse planeta? Vamos lá. Pera aí. Qual o único animal nesse planeta que tem que adaptar o ambiente para sobreviver? Todos. E não se adapta? Como todos. Todos. Como é que é? animais. Qual que é a pergunta? Lá pergunta? Todo dia é uma nova adaptação, cara. Ó, o animal que tem que adaptar o ambiente para viver e não se adaptar ao ambiente que já está pronto. Os animais não se adaptam ao ambiente? Os animais são racionais? Ué, eu não tô dizendo isso. Então, mas... Então começa por aí. Não, a mas a sua pergunta não tem... Por que você precisa de tudo isso? Porque você não é desse planeta. Ah, tá bom. Qual que eu sou Essa é mesmo? uma linha uma linha de raciocínio. Qual ué. que eu sou mesmo? Você é um extraterrestre, você Então, tá aqui... então Deus não existe. Até parece. Eu vim de outro planeta. Não, a gente Ué, tá falando de outra coisa. Então vamos lá, ué. Entendeu? Não tem... É uma coisa que assim, Ah, é legal, uma polêmica. não dá pra afirmar. Eu acho que é... Eu posso falar que eu já vi, mas ninguém vai acreditar. Geralmente, Não, eu respeito Me entendeu? a Porque sua... eu acho que eu já vi. Na época que eu fazia tiro de guerra, eu ficava muito de madrugada, Não né? foi em São Tomé, não. Não, foi aqui. Eu acho que Não. Ele tomou cogumelo azul. Tomou o Santo Daime? Santo Daime. E a gente ficava muitas madrugadas olhando pro céu, né? E estrela cadente você via a rodo. Sim. era E- chá de fita cassete? Chá de fita. E a estação espacial já tinha conhecimento disso, mas eu vi coisas diferentes, assim. Eu acho, na minha percepção, não sou um ufólogo, nada, entendo um pouquinho, gosto bastante, mas eu vi coisas, assim, totalmente diferentes, que eu acredito que aquilo lá não era um avião, não é um pássaro, não é um avião, é um OVNI, sei lá. É a minha Se família que você voltou pegar pra me uma resgatar. nuvem, não tô falando que você tá equivocado, pelo amor de Deus, eu respeito a opinião de todos. Mas se você pegar uma nuvem, focar e começar a olhar, você começa a ver o rosto de alguém. Sim, Você claro. começa a ver um carro. Até recentemente entendeu? apareceu a bandeira do Brasil, não sei se vocês chegaram a ver isso daí. Não, O cara não filmando, apareceu a bandeira do Brasil na véspera da eleição aí, do primeiro turno. O cara filmou, tirou foto e tal. Era a bandeira do Brasil nas nuvens. A cabeça da gente começa a trabalhar A imaginação, né? Vai. a favor do UFO. Mas você já viu, tipo... Tipo luzes, né? Na verdade, eu não consigo te dizer, aquilo era, mas com esse tipo de deslocamento, pra lá, pra cá, pô, uma estrela cadente, ela vai num sentido só. É. Você vê coisa girando pra lá e pra cá e some. Só assim, coisa da minha vista. Você pisca, você vê de novo. A aeronave chegou a dos dar... caras não tem ponta chega a de dar asa nem medo. estrobo, cara. Chega a dar medo de vinho ver. era góis ou chapinha? No tiro de guerra é chapinha, viu? Mas você tava ouvindo... E ainda lembra? Ainda lembra. Você tava ouvindo Sei lá. Ventania? Não, isso daí Não. Eu Não, mas é... não duvido, não acredito. Acho que a galáxia é muito grande, realmente. Peraí, você não duvida? Eu não acredito então e tá também bom. não duvido. Já melhorou, Não já. tenho, assim, não posso afirmar que não existe. Digamos assim, falta... O que a gente faz quando a gente tem uma curiosidade? A gente pesquisa. É. Só que aí, A gente pesquisa. esse é um assunto que quanto mais você pesquisa, mais em dúvida você fica. Justamente. Você não tem Não vasto material. Você já não tem vasto Não, material. E ainda. outra, ainda é baseado muito em fé, Sim, né? Muito em fé. Tem uns que acreditam, tem uns que não. exato. E aí, como é que você faz pra debater o assunto? É tem uns complicado. terraplanistas que acreditam que... Exatamente, É. a Terra é plana.
Entendeu? Como é que a gente faz? Tem gente que não acredita que o homem foi pro espaço. Sim. Exato. Que tudo aquilo que aconteceu na Saturno 5, tudo que a gente já... uma encenação. Foi uma encenação. É. Ah, quem acredite. Ah, quem acredita que a Terra é plana. Tanto que eles levantam a questão, por que nunca mais voltou pra Lua? Ah, nunca esteve na Lua? Nunca esteve na Lua, é. Por que dá pra ver um lado só da Lua, não dá pra ver o outro? Que atrás, na parte escura, tem uma população que vive lá. Tem tudo, tem teorias. Você acredita? Não, isso Tem aí não. teorias do... Isso aí eu não... Acho Do que tá caos. muito perto pra gente não saber, né? Mas o Ou, homem na Voltou verdade... pra Lua porque não ia dar o mesmo Ibope, novamente. É, Sim, naquela época era a época Lógico. da Guerra Fria. É, Os caras claro. estavam em busca de, tipo assim, era um poder, era uma Sim. demonstração de poder de Exato. chegar à Lua. Por isso Corrida, é. por Quem isso vai que chegar muita primeiro? gente diz Corrida que o espacial, programa né? espacial americano, ainda a gente consegue ver naquele filme lá do Primeiro Homem, né? Aham. Que a corrida espacial era justamente para isso. O povo dava descrédito Sim. Exatamente. para a Operação Lunar, né? E você vê, vocês visitaram lá, quando vocês foram lá, o museu lá Eu não, só da NASA lá. Não, eu não Como fui. você não chegou aí lá, pô, rapaz? No Cabo Eu já Canaveral? Eu já Então, fui. A nave é praticamente um papel alumínio. sim. Essa última Dizem vez que o agora que eu tive lá, software eu queria dela ir. era igual de uma calculadora. dizem que a primeira Chega a nave, arrepiar, cara. a memória era Você de, foi lá, Beraldo? era de 1K. Era menos que um atalho pra hoje, mim, que ele é dessa 2. Menos que um Atari. É tão enrolado. Não, que um atalho. Não, Menos lembra que um- daquele videogame Sim, Atari lá? lembro. Aham. Então, o Aqui negócio foi é... pra Lua. Aqui foi pra Lua. É. São assuntos polêmicos. São polêmicos. Mas São polêmicos. esperem próximas cenas dos É, capítulos aí que... nesse- Eu não canais, quero né? avistar nada, não, meu. Nesses canais fechados aí Tô tem, fora. tem muito... Contatos imediatos de terceiro grau apresentando Jack Sparrow. Não tem, viu? Não tem quando você decola aqui da... Não da tem nada, não. Tem. Quando você decola da 30 passa em Pardal. cima ali do sapezeiro, tem uns... Tem sim, tem sim. Tem sim. O Pardal, Mas teve, não é OVNI, não. isso aí é tiveram outra vários coisa, isso é relatos outra também. coisa. Ei, Paulinho, tiveram vários relatos também do piloto reportar que estava vendo um objeto com uma luz enorme, gigantesca. E aí alguém entra no rádio e fala assim: ô comandante, é Vênus que o senhor tá vendo aí. Que a Vênus é a estrela da Sim, manhã, sim, né? E já aham. tava bem na hora de ver a estrela mesmo. E é uma luz, quem já teve a oportunidade de ver, é uma luz fortíssima. Aham. Você consegue ver de muito longe, confunde com um avião, com qualquer Sim. outra coisa. Então já houveram vários casos, Relatos de... relatos de avistamento, e os UFOs falavam assim, você tá Vênus. vendo Vênus. Aí tornou-se corriqueiro. Porque, eu também tô vendo, eu também tô vendo. Então, Aí um mas entra no rádio e fala assim, é Vênus. Tá visto. E o negócio de você tratar como loucura faz com que perca credibilidade. Mas, Não, mas- isso é não, mas verdade. Não, mas Esse eu, cara é louco que eu tá não tô vendo aí. achando loucura, Não, não, mas cara. tá Eu falando- respeito. Viu? Não tô falando de você, mas é o que, Mas é eu o só não acredito. É o que o pessoal acha. Mas é o que Quando é igual o Enéas. Você lembra do Enéas? Ele era Eu um sou louco. apaixonado no Enéas. Não, mas na época todo mundo tratava ele como um louco. Hoje a gente enxerga e fala, pô, cara, Cara, é era o muito cara inteligente. mais inteligente de todos. Então... É o que eu tô te dizendo. Eu não sou um total descrédulo Lembra disso. do Enéas? É que nós temos pouca 56,500. fonte e o pra que ele pesquisar fala é só por acreditar. Fantástico. Sim. Né? Tudo Você se não- encaixa. É, Inteligentíssimo. Formado em 2 faculdades, o Enéas tinha 2 universidades. Cabeça de turma em tudo que ele Sim, foi. sim. ele enterrou na época a Tá candidatura criando dele ele. falando que ele ia criar a bomba atômica, Sim. né? Ele queria trazer a bomba atômica. E, esse cara é louco. É, Esse cara, E hoje você vê que... Que na verdade ele queria impor medo no inimigo, vamos dizer assim. Mas Se o cara souber que eu tenho a bomba, ele não vai vir aqui. E vai é me o- respeitar. Exatamente, mas é pra isso que serve, né? Hoje você vai falar assim, eu vou usar a bomba atômica? É, A corrida armamentista, É. ela serve justamente pra isso. Pra impor respeito. Enéas. Cara, ele foi eleito deputado federal depois de tentar, né, pelo Sim, PRO sim, na sim. presidência por Várias vezes. várias vezes. Ele levou uns 10 junto com ele. Sim. Na hora de, Que ele de foi o mais diplomar votado. lá, só ficou ele mais um do partido. Os outros saíram todos, foram para outro partido. Exato. Era um visionário. Um Visionário. estudioso da ciência, né? Sim. tanto que ele enfatizava essa questão de estudo, né? Sim. Ele falava que tudo é baseado em estudo. Ele não estava inventando nada, ele estava baseado em estudo. E uma coisa que ele falou, que eu vi esses dias, que é uma coisa que o meu primo comentava muito, isso há anos atrás, né? Que para um cara
ter a cadeira do presidente, ele ser um presidente da república, ele tinha que ter no mínimo um curso superior, uma especialização de alguma coisa para poder estar lá. Porque você pegar um engenheiro, o cara estuda para tudo e ele não tem um cargo que um presidente da república tem. Então eu acho que assim, o Enéas falava um negócio que o povo achava um absurdo, mas o Lula não tem. Não, tem um vídeo dele falando do Lula, né? Que o Lula não tem nada, mas você está discriminando. Ele falou, não estou discriminando. Eu só estou dizendo que deveria ter o curso, a pessoa deveria ser mais capacitada, não que ele é incapaz. Ele ainda o cara tem dificuldade de comunicação, linguagem escrita e falada, né? Ele disse. Exato. Então, assim, é uma coisa que ele era muito à frente do tempo, né? Mas acho que na época, realmente ele foi tratado como louco. Foi tratado como louco, justamente. Hoje ele estaria muito à frente. Sim. Mas muito. Com certeza. Formação acadêmica. Quanto tempo de programa aí, Conrado? 1h40? Legal. Que mais? Tem mais notícia aí, Paulinho? Cara, acho que por Basicamente hoje é isso aí, cara. Acho que é legal, é Top. um formato bacana de se fazer. E vamos fazer mais vezes. Tem que tentar fazer ao vivo, Conrado. Fazer isso aqui ao vivo. Internet, né? Tem que fazer isso, cara. Vamos arrumar essa A gente vai internet. fazer um estúdio móvel. Vamos fazer um estúdio lá em casa. É. Lá em cima. Um estúdio Acho que dá. Turk. De repente, um 4G potente aí não pega, não, Conrado? Pra streamar não dá. Não dá, pra streamar não dá, né? Não dá. Mas muito legal, agradecer. Porque o povo faz muita live do celular, né? Mas... Só que não tem estúdio, não tem câmera, aqui você tem é um vários, simples, né? exato. É. Você deu uma saboneteada. Você acredita ou não acredita? No quê? No OVNI? UFO. Não sei te dizer. Você acredita no Pardal ou não? Não sei te dizer. Pronto. No Pardal eu não acredito. Não sei te dizer. É mais fácil eu acreditar em OVNI do que no Pardal. Eu juro que aí eu não tudo sei bem, te... eu vou dar Eu não credibilidade tenho essa pro- resposta pra dizer sim ou não. Eu também não. Hoje eu começo... Eu posso não te tenho. dizer que hoje eu acredito um pouco, até que bastante, nesse lance de energia, sabe? Sim. Que antes eu não ligava pra isso, hoje eu, com a experiência, vão passando-se os anos, né? A gente vai ficando mais Sim. experiente, vai percebendo mais as coisas, né? Sentindo melhor, né? É a Esse questão da... lance de energia. Isso assim. existe. É que o Conrado uma vez Sinergia. comentou, acho que foi o Conrado que falou da energia Schumann, né, Conrado? Que você pega lá uma sexta-feira de sol, assim, à tarde, no fim do expediente, você vê que você sai do ambiente onde você tá, né, que terminou ali o dia, tá aquela vibe, aquele negócio alto, é justamente a questão da energia, né, de... Energia Schumann é o campo eletromagnético da Terra. É a energia Schumann é o campo eletromagnético da Terra. Então, você sente essa vibe, diferente da segunda-feira, que o povo, tá tudo baixo, parece que tá aquele clima diferente, é justamente essa questão da energia que você falou. Eu também acredito muito nisso da questão, né? Exato. Médico multímetro. Sim. Energia. Fluke. Segura com os 2 dedos assim e mede. Igual procurar água, né, Paulinho? O cara pega as mãos do Mas gravetinho. o pessoal da Mas, NASA, ó, eles vieram pra fazer Estudo. essa medição com o Chico Xavier, né, na época. Mas, Sim. ó, esse negócio de achar água O aí... negócio foi eu tava forte. na fazenda agora... E o que a varetinha mexeu na mão do cara que procurava, mexeu na minha também. E deu água. Deu. E aí você não acredita em OVNI. Mas, cara, eu não entendo, Rodolfo. Ele quer fazer com que você acredite no que você não quer acreditar. Mas ele já viu. Quem? Eu acho que Ele eu vi, viu. né? Ele eu acha. acho que eu vi, né? É complicado, né? Lembra, eu acho também eu um monte de lembro coisa. daquele filme do Independence Quando eu Day. perco, quando eu perco, Aí eu que tava o senhorzinho lá muito doido, né? ouvindo ventania. Aí a hora que eles pegaram o caça lá e começaram a ir atrás dos ET lá, ele virou assim e falava assim, vingança é fogo, né? Eu não vou lembrar o nome do documentário, mas tem um documentário do Netflix que é falando disso, explicando. O meu celular acabou a bateria, depois a gente deixa no aí History também. Channel tem acho que vários, não são tem um quadro vários. só, Não, tem não, vários. só no Sim. History. Alienígenas do passado. Isso, vários canais. Tem vários O canais. meu irmão é um cara Mas que esse- acredita pra caramba nisso aí. Ele Esse do acompanha Netflix, demais. ele é bem recente, ele mostra as coisas atuais, o que vem sendo revelado e Área 51. mostrado E atualmente. também Caso mostra... Roswell. Então, Você- mas mostra um monte de mentira também. Sim. De tipo assim, de coisas que assim, o governo americano na época queria que a população Caso acreditasse que era, mas na verdade não era. Eram balões meteorológicos, eram várias outras ensaios coisas. de armamentos. E aí o governo Coisa secreta, né? ficava Exato. quieto por quê? Porque, Desenvolvimento da SR-71 lá.
Na Ou época... do 2. Na época Do era... Blackbird ou do 2. Era Aproveita, interessante deixa, ter a né? população com medo. Coisa assim, secretíssima. Se alguém via, desmentia. Sim, exatamente. Dos E balões, das coisas. Cai naquele negócio lá, caiu uma aeronave, não sei na onde. Ah. Exercício militar. Exatamente. Exato. Mas peraí, esse não foi abatido? Não, exercício militar. Então, Então Às tem, vezes- tem pro lado... a Pro lado de acreditar e pro lado de carga duvidar. midiática ou política, ela influencia no resultado. É a necessidade, né? E De também, como usar isso também. aí. Sim, sim. Aqui, É ó, tem um nome aqui, ó, Top Secrets OVNIs. É esse Isso, do olha lá, Netflix. isso aí. Esse é o mais recente. Tá assistindo Já bastante, assisti né? tudo, já acabei, já assisti Ó, tudo. você que não vai fazer a comida, não fica assistindo isso aí, você vai ver o que a sua mulher vai fazer. Ela assiste comigo e ela gosta. Aí Ó. é verdade. É que ela quer conhecer o seu passado. É, ela quer me entender melhor. Cara, acho que é isso aí, né, É isso, Beraldo? pessoal. Muito Legal. obrigado aí. Obrigado, Presença Sardinha. do Obrigado, do Rodolfo. Ó, Obrigado. Vamos fazer mais vezes nesse formato aí. Trazer assuntos interessantes. Eu ia Pra agradecer, então, Asas Podcast, discutindo agradecer aí. a todos os inscritos, todo o pessoal envolvido aqui, Conrado, Pardal, Paulinho, Thiago Beraldo. Deixar o meu mais profundo agradecimento por vocês, porque o Asas Podcast é sensacional e tem muito a prosperar ainda, não só no âmbito aeronáutico, como no âmbito talvez um pouco um pouco mais fora da nossa abóbora terrestre. Vou Exato. agradecer a todos vocês aí. Boa noite a todos. Obrigado pela segunda oportunidade de estar aqui também, né? Da entrevista com o Rogerinho, agora participando desse novo formato, desse bate-papo. Gostei bastante, eu gosto muito disso, de polêmica, de falar, de discutir assuntos que deixam assim as pessoas, olha lá, o Beraldo vindo lá, com a pulga atrás da orelha, né? Mas Legal, agradeço muito o É isso aí. Atlas por essa oportunidade aí. Legal. Parabenizar mais uma vez os aviadores, né? Pelo Isso aí. Dia do Aviador. Importante. Bem lembrado, parabéns. E, pessoal, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, seu questionamento. A gente vai procurar estar atendendo aí, respondendo os comentários. Curte o vídeo, compartilha, deixa o like. Beleza? Um grande abraço aí, até a próxima. Isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo Asas Podcast. Boa! Abraço.